Opa, bem-vindo para mais uma aula. Hoje nós vamos explorar aqui os dois primos, duas ferramentas que interagem junto com o Excel, duas ferramentas que você pode fazer interação junto com o Excel. Estou a falar do Microsoft Access, esse vermelhinho aqui, esse bonitinho, e o Microsoft PowerPoint. O Excel ele é uma ferramenta que apenas interage só com o Access e só com o PowerPoint? Lógico que não. O Excel basicamente interage com todas as ferramentas do Microsoft 360. Interage com o Outlook. O Excel, inclusive, pode deletar um diretório inteiro de uma empresa e causar um pânico para pessoas, por exemplo. Assim, estou a dar um exemplo aqui bombástico para você perceber até onde ou até que ponto o Excel consegue interagir com várias ferramentas que existem à nossa disposição. Hoje nós vamos explorar aqui essa interação do Excel com duas ferramentas. João, mas por que você está falando do Microsoft Excel, aliás, do Microsoft PowerPoint, sendo que no Excel eu também consigo fazer relatórios, no Excel eu também consigo fazer gráfico? Assim, primeiro ponto é que, já escreve, já anota aí, João, não recomendo que você, sei lá, prepare os gráficos no PowerPoint, aliás, no Excel, para depois ir apresentar um relatório, alguma coisa no PowerPoint. Não é minha recomendação. Eu acredito que dentro do Excel você consiga fazer um dashboard 100% dinâmico para conseguir suprir aquilo que você quer, essas malandragens que você quer fazer lá no PowerPoint. O ponto aqui é como você insiste sempre em fazer gráfico no Excel e levar para o PowerPoint, então eu quero te entregar aqui o caminho mais rápido para você fazer isso. Eu quero te ensinar a colocar isso também no automático. Jogo, como é que eu coloco os gráficos do Excel? Como é que eu faço para que os gráficos do Excel saiam do Excel para o PowerPoint no automático? É isso que eu vou te entregar nessa aula. É isso que você vai buscar aqui, é isso que eu vou te entregar, ok? Então assim, hoje nós vamos discutir como é que a gente garante uma boa interação do Excel com essas duas outras plataformas. Então você deve estar se perguntando, talvez você saiba, talvez não, mas você deve estar se perguntando assim, assim, para que serve esse Microsoft Access? Já vi ali o Access no meu computador, etc. Para que serve? Como é que eu uso? Que cena é essa? Vamos lá. O que é Access? Access, anota aí, Access é um banco, não, é um banco de dados, né? Mas vamos lá pegar aquela definição, aquela estratégia. Access é um sistema de gestão de base de dados. Jogo, como assim sistema de gestão de base de dados? Então no Excel eu não posso ter base de dados? Não, calma aí. O que é base de dados? Aí é que está a grande sacada. Agora você vai começar a entender, quando você fala de, minhas bases de dados, agora você vai entender o que é base de dados, para você entender por que existe o Access, por que existe o Excel. Sendo que os dois conseguem guardar informação lá em forma de tabela, etc. O Access é um sistema de gestão de base de dados. O que é uma base de dados realmente? É uma tabela assim com linhas? Isso é uma base de dados. Só que o conceito chave, o conceito cru de base de dados, ele diz que base de dados tem duas características. É uma tabela, ok, é uma tabela, mas essa tabela ela tem que ter duas características. Ela tem que ter consistência e ela tem que ter integridade. Ju, o que você está falando? Consistência e integridade numa tabela, sim senhor. Vou te provar aqui antes da gente avançar, já estamos a ver aqui o que é Access. Vou te provar. Eu já estou com Access aberto, já estou com o PowerPoint aberto e eu quero te mostrar aqui primeiro assim, quero te entregar o conceito, o que é o Access, para você entender porque que existe isso e como é que você pode tirar maior proveito na interação desse Access com o Microsoft Excel e depois do Excel com o PowerPoint. E por aí vai. Então assim, vamos lá. O Access é um sistema de gestão de base de dados. O que é base de dados? É uma tabela que tem duas características. Ela tem integridade e consistência. Jogo, como assim? Não estou entendendo. Vou te provar aqui. Aqui no Access eu tenho uma tabela aqui, está aqui a tabela de vendas. Vou dar um duplo clique para abrir essa tabela aqui. Eu vou selecionar essa tabela, vou fazer um Ctrl C, vou copiar essa tabela. Acabei de fazer um Ctrl C, copiei essa tabela. Vou voltar lá para o Excel. Estou com o meu Excel aberto. Vou abrir uma nova aba. Vou fazer um Ctrl V aqui. Basicamente eu tenho exatamente a mesma tabela que está lá no Access, ok? Que você aqui chama de base de dados. Agora vamos lá ver. Essa tabela ela tem consistência e integridade. Vamos lá verificar. Vamos supor aqui, por exemplo, que cada registro aqui é um registro de venda, ok? E aqui tem um ID, por exemplo. Perceba que não, assim, para haver consistência nesta base de dados, aí você já dá a pegar o conceito. Tu vai explicar primeiro o conceito de consistência.
Para você entender esse conceito de consistência, pensa assim, nessa base de dados, cada venda aqui tem um ID diferente, não é isso? 1, 2, 3, 4, não há nenhuma chave repetida. Se eu pegar essa última linha, fazer um Ctrl+C, vir aqui no fim, bater um Enter, ele aceitou copiar, já tenho 440, já tenho mais uma linha a mais, né? 403 linhas, como o cabeçalho está sendo excluído. Mas perceba que eu repeti o ID aqui, ok? No Access eu fiz isso, está funcionando normalmente. Vamos lá para o Access agora, vamos para o Access. Vamos selecionar essa primeira linha, está aqui, Ctrl+C. Aqui, Ctrl+C, fiz Ctrl+C. Vamos lá para o fim. Estamos aqui já no final do Access. Vamos chegar aqui e fazer assim um Ctrl+V. Está aqui, inserimos aquela linha, vou bater Enter. Opa. Deixa eu devolver o valor. Está aqui, estou a tentar sair da linha, estou a bater Enter. Ele recusa. Ele recusa porque está a existir duplicação da chave primária. O que isso vai acontecer? O que é a chave primária? É o identificador único daquela linha. O que isso aqui remete? Remete a uma inconsistência na base de dados. Ou seja, a base de dados é uma tabela que tem consistência e integridade. Quando você cria uma tabela no Excel, você até pode chamar de base de dados se você quiser, mas se você não tem consistência, não tem integridade. Como assim? Está aqui, no Access, por exemplo, como ele foi desenvolvido, como ele é uma ferramenta desenvolvida para fazer gestão, como ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para fazer gestão de base de dados, cada base de dados que ela tem, cada tabela lá que ela chama de base de dados, que é realmente uma base de dados, ela não permite que haja violação de consistência e de integridade. Então assim, eu aqui, por exemplo, não consigo inserir mais uma linha com essa ID. Não vou conseguir salvar aqui, a não ser que eu venha aqui. João, coloca aí 402, ID 402. Também não vai passar. Não vai sair daí. Ele não funciona. Por quê? Porque ele preza, como é uma base de dados, ele preza pela consistência. Então, se eu colocar aqui 403, passar, ele funcionou normalmente. Aliás, isso aqui, na verdade, é integridade que eu acabei de explicar, nem consistência. Consistência, o que é? É, por exemplo, aqui, vamos lá, aqui é o campo data. Este campo aqui está como data. Se eu tento meter uma informação que não é de data, se eu meter neste campo de data uma informação que não é de data, o que vai acontecer? Minha base de dados ela vai deixar de ser consistente. Eu estava a trocar os conceitos. Integridade aqui é sobre a chave, agora é sobre consistência. Consistência tem a ver com o quê? Tem a ver com colocar a informação correta no lugar certo. Ou seja, você tem um campo de telefone, tem que entrar no telefone lá, se for Moçambique, 9 dígitos, tem que começar com 82, 84, não pode começar com 92, coisas assim. Então, assim, isso é consistente. Para você ter consistência na tua base de dados, você precisa respeitar essas regras. O Access, ele foi desenvolvido para respeitar essas regras. Ele já controla as regras sem você precisar ensinar a ele. Ele já foi desenvolvido assim para controlar essas regras. Se você vier aqui para o nosso sítio Excel, se você voltar aqui para o Excel, além de ter problema de integridade, você consegue chegar aqui e escrever letra A. E está funcionando normalmente. Jô, mas tem como vir aqui, fazer, sei lá, formatar esse campo, fazer uma gambiarra. Tem como, mas você vê que isso exige um esforço manual. Okay? Isso exige um esforço manual. Então assim, o Excel ele não foi desenvolvido 100% para isso. Jô, qual é a ferramenta que foi desenvolvida para criar base de dados, assim, base de dados com muita integridade? Qual é a ferramenta, assim, é única o Access? Não. Estamos a falar aqui das ferramentas do pacote da Microsoft. Então, nesse caso, é o Microsoft Access. Então, assim, vamos lá. Qual é o principal objetivo do Access? Eu vou repetir o que é Access. Sistema de gestão de base de dados. Então, qual é o principal objetivo dele? O principal objetivo dele é gerir bases de dados. O que é gerir bases de dados? Nem vamos entrar aí, porque assim, sublinha essa palavra aí, gerir, tá? Sublinha a palavra gerir, que remete a um conjunto de coisas aí. Criar base de dados, fazer relações das tabelas, etc. Assim, um monte de coisas. É fazer uma gestão, de facto, de base de dados, ok? Então, vamos lá. Jô, já que o Access, ele é um sistema de gestão de base de dados, eu já respondi o quê? Já respondi para que serve. Quando é que eu uso ele? Eu não sei se você percebeu aqui que eu posso ter aquela mesma tabela aqui no Excel. Então, assim, ou seja, você consegue se dar conta que aquela informação que está no Excel, ela pode estar aqui no Excel. A pergunta que você deve estar fazendo é:
quando é que eu uso aquilo e quando é que eu faço uma tabela aqui no Excel. Minha sugestão técnica é que você use o Access para projetos complexos. Por que eu recomendo isso? Por uma razão muito simples. Porque o Access ele foi desenvolvido para guardar muita informação. Ele é um banco de dados, ele é um sistema de gestão de bases. Ou seja, ele está preparado para receber muitos dados, cruzar, não sei, tantas tabelas, relacionar, chave. Ou seja, ele é bem complexo. É simples usar ele, não. Uma pessoa que, sei lá, não está muito familiarizada com isso, consegue trabalhar com Excel sem precisar usar isso? Eu acredito que sim. No dia a dia muita gente não precisa de Access. Só que você está dizendo que eu não preciso, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que no dia a dia muita gente não precisa. Mas mesmo assim eu quero aprender Access, etc. Estou a te entregar aqui assim, o caminho, né? Não estou a recomendar Access, mas estou a indicar o caminho. O Access, você usa ele em situações em que você tem projetos complexos, em situações em que você tem projetos grandes, projeto de verdade mesmo, que demanda. Você tem que garantir consistência, tem que garantir integridade, tem que garantir segurança. O Access ele também preza pela segurança de dados. Engraçado, ele é um sistema de gestão de base de dados assim, quase que completo, só que não é robusto como os outros do mercado, porque ele tem limitações de linha, né? Ele chega a um momento que já não consegue, aí parte. Enquanto que os outros já assim, bem complexos, aí não vamos entrar muito nisso aí, né? Mas enfim. Tá aí, quando é que você usa? Quando é que eu não uso? Tá bom, já me explicou quando é que eu uso. Quando é que eu não uso? Não usa, assim, minha recomendação técnica, de novo, não é absolutamente verdade o que eu estou a falar, é minha recomendação técnica. Minha recomendação técnica é que você não use o Access se você tiver um projeto. Vamos lá, primeiro, trabalho esporádico, vou usar Access. Não, tem que ser rotina. Tem que ser um trabalho que você vai fazer com certa frequência. Eu faço com certa frequência. É um relatório que eu faço todo final do mês. É um relatório que eu faço uma vez por semana, 3 vezes por semana. Aí, como é um trabalho rotineiro, anota isso aí. Todo trabalho rotineiro precisa ser tratado de forma diferenciada. Por quê? Porque como você vai fazer toda hora, então você precisa encontrar a forma mais inteligente de você conseguir estruturar aquilo do início ao fim, de modo que ele fique sempre o máximo automático possível. Por quê? Porque é um trabalho rotineiro. Você não pode estar a investir todos os dias o mesmo. Imagina lá um trabalho que você faz com frequência e você não deixa quase que no automático. Você vai estar toda hora a lutar a fazer aquela forma, a apagar aquilo, a apagar aquela coluna, a inserir linha, etc. Isso é chato, isso é perda de tempo. Então, assim, todo trabalho rotineiro merece ser tratado de uma forma especial. Então, vamos lá, é um trabalho complexo, é um projeto, é um trabalho complexo. Você conhece um pouco do Access. Além disso, ou quer aprender Access, sei lá, e fora isso, é um trabalho rotineiro, além de complexo. Então, você pode abraçar o Access, ok? Basicamente, eu uso o Access nessas situações. É rotina e é complexo. Tem muita informação que eu preciso cruzar de várias bases. Aí eu prefiro usar Access. Porque eu sei que minha informação vai estar consistente, vai estar íntegra e também vai ser manipulada de forma automática. Dentro do Access você também consegue fazer muita coisa de forma automática. Ele copia a informação de forma automática, acrescenta lá as linhas novas, pega isso, cruza com aquela tabela, e tudo já no automático. Assim, tudo no automático. Através de um recurso aí que a gente chama de query. Ok? Query. Você consegue fazer queries lá e fica bem poderoso. Quem que pode usar? Anota aí, quem está disponível a aprender, só isso. Não precisa ser IT, não precisa nada. Qualquer um, lá tem recursos self-service que você consegue dar clique e já aprende. Quero um exemplo prático. Ok, eu vou dar um exemplo prático aqui. Assim, basicamente é bem rápido, né? Eu já tenho essa tabela, só para você entender. Tenho essa tabela. Como é que eu puxo, por exemplo, do Access? Primeiro assim, eu não sei se você reparou, aqui é uma seta bidirecional, enquanto que aqui é uma seta apenas numa direção. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo assim, normalmente o Access, como é um banco de dados, ele precisa de receber informações de algum lugar e muitas das vezes ele recebe informações de outras planilhas. Ou seja, como é que você usa o Access? É tipo assim, você tem um Access, você tem várias planilhas de várias áreas ou de vários relatórios, várias informações de vários assuntos lá. Você pega tudo isso, se você colocar tudo isso no Excel, pensa lá, esse Excel vai ficar pesado demais. Então você pega tudo isso, guarda aonde? No SGBD, no sistema de gestão de base de dados, que é o Access. O Access ele serve para você pegar seus dados e guardar lá. Ele guarda, manipula um bocadinho esses dados. Ok, fizeste isso. Aí o Excel, para que serve? O Excel serve para você, vamos supor que você tem um relatório de vendas que você quer fazer.
O Excel ele vai lá para o Access, consulta a informação que ele quer, puxa essa informação para aqui para o Excel e você depois entrega um relatório. Já por que aqui no PowerPoint tem uma seta unidirecional em vez de bidirecional? Por uma razão muito simples. Primeiro, é verdade que eu não consigo tirar a informação do PowerPoint para o Excel. Mentira. Totalmente mentira. Você consegue. Eu recomendo. Não recomendo. Para mim não faz sentido nenhum. Eu vou repetir, você não entendeu. Para mim não faz sentido nenhum se tirar a informação do PowerPoint para o Excel. Gráfico você tem que fazer direto no Excel. Então assim, é por isso que aqui eu coloquei uma seta unidirecional e aqui eu coloquei uma seta bidirecional. Por quê? Porque o Access se alimenta com o Excel e vice-versa, né? Nesse exemplo prático, eu vou usar o Power Query aqui só para puxar aquela informação de lá, tá? De lá para aqui. Então vou chegar aqui, vou apagar isso aqui. Venho aqui em inserto data, sei lá. New query from database, tá vendo? De base de dados mesmo, não é de um ficheiro. Nossa, quando você diz base de dados, muito cuidado com essa palavra, base de dados. Muito cuidado com essa palavra. Então aqui um deles é Access. Aí você clica nele. Tá a processar? Tá a processar. Abriu aí, deixa só pegar aqui o caminho. Deixa só pegar aqui o caminho. Agora você vem para aqui e faz isto. Tá aqui, banco de dados, vou fazer import. Aí ele vai abrir o banco de dados e dentro desse banco de dados ele vai nos mostrar quais são as tabelas que a gente tem disponível. Jô, só tabelas? Não, se a gente tivesse queries lá, se a gente tivesse outros recursos lá, ele também nos mostraria, ok? Então aqui eu vou basicamente pegar aquela tabela de vendas, posso diretamente fazer load, eu posso fazer aqui transform data, eu vou fazer transform só para ele abrir o Power Query, eu garantir que está tudo correto, está tudo coerente. Ok? Então basicamente estou a fazer um vínculo para puxar dados de forma automática do Access para o X, ok? Então está aqui o ID, daytime, está tudo coerente. Eu nem quero levar essa informação para lá atrás, deixa garantir que aqui está certo. Opa! Pera aí. Query Options. Eu não quero que ele carregue a informação na minha planilha, por isso já quero garantir que ele fique aqui no modelo de dados mesmo. Load Data Model, que está correto. Aí vou fazer Close and Load. Ok? Não quero trazer informação na minha planilha aqui. Então basicamente eu já consegui, mostrei aqui de forma bem breve, né? Bem simplificada. É possível fazer muita coisa complexa, atenção, é possível fazer muita coisa complexa. Estou a mostrar aqui de forma simples. Está aqui uma tabela, aquela tabela que estava lá no Access, a gente trouxe aqui através do Power Query de forma automática. Com o Power Query agora você atualiza lá, chega aqui, faz um refresh, já atualizou aqui no Excel também, está aqui a informação. Pomba. Ponto final. Então assim, Jô, estou confuso. Deixa eu fechar esse negócio. Jô, estou confuso por quê? Porque você está a dizer que aliás, o Access, ele serve para a gente gerir base de dados, mas se eu consigo criar tabelas no Excel, ou seja, paro de usar o Excel, não estou entendendo. Eu não estou recomendando que você deixe de usar o Excel. Até mesmo para não baralhar, eu também prefiro, sempre que eu ensino pelo menos aos meus alunos, eu deixo todo mundo trilhar aí no Excel, dominar aí. Assim, isso aqui é um pouco outro nível, ok? É um pouco outro nível. Mas qual é a grande sacada? A grande sacada aqui é você entender quando é que você... Para que um serve, assim, qual é o forte de cada um. Então você pode estar a ficar baralhado no sentido de Jô, se o Access serve para gerir base de dados e eu consigo fazer no Excel. Não, porque para que serve o Excel? Qual é o principal objetivo do Excel? Está aqui. O principal objetivo do Excel, esse meu teclado aqui, vamos lá, é manipular dados. Esse é o principal objetivo do Excel. Manipular dados. Na verdade é manipular Opa! Deixa eu mudar esse senhor aqui para inglês. O meu teclado aqui já foi. Apresentar dados. Esse é o principal objetivo do Excel. Manipular. Na verdade é manipular dados e apresentar informações, né? Ok? Manipular dados. O Excel ele é forte nisso. Jô, no Access eu não consigo manipular dados, não consigo apresentar relatórios. Você consegue. É isso que eu estou a dizer. Assim, na minha visão, o diferencial, quando você vai olhar para o Access, ele é forte na gestão de dados. Você consegue fazer relatório, lá consegue, tem VBA, lá tem várias coisas. Mas na minha opinião,
ele é forte na gestão de dados. O que é gestão de dados? É você criar a tua tabelas, fazer relacionamentos, chave, primar a consistência e integridade, garantir isso. O Access ele é forte nisso. Excel ele é forte na manipulação de dados. Como assim? Mano, você tem uma tabela, você tem duas tabelas aqui, de repente quer fazer um VLOOKUP ali, fazer uma forma de... O Excel, ele é uma ferramenta... Até tem gente que chama Excel de planilha de cálculo. Planilha de cálculo. Por quê? Porque o Excel, ele, ou folha de cálculo, sei lá, muita coisa assim. Por quê? Porque o Excel ele foi desenvolvido para você fazer conta, para você manipular dados de forma rápida. Então, assim, qual é o forte do Excel? Manipulação de dados e apresentação de informações. Jogo, então não estou entendendo qual é o forte do Microsoft. Apresentar. Anota aí o forte do Microsoft. Microsoft PowerPoint. Apresentar informações. Não dados, mas sim informações. Ou seja, dados já trabalhados, dados já consolidados. Então, qual é o ponto? Estás a me recomendar que eu manipule meus dados aqui e apresente aqui? Não, eu não recomendo. Porque como eu disse, aqui, na minha opinião, na opinião de Ju, que não é verdade, na verdade, é minha opinião técnica, depois de uma longa caminhada, eu entendo que aquilo que você pretende fazer aqui, é possível fazer aqui. Ah, não, mas não é que você tem uns efeitos fade in, fade out. Claro, se você está procurando dessas firulas aí, talvez você pode ir para lá. Mas aqui não é que você consegue montar um dashboard com menus, uma coisa bem dinâmica, para você entregar as informações que você precisa. Você consegue fazer uma reunião com muita facilidade. De repente você quer entrar no detalhe. Se você tem um dashboard bem organizado, você tem aquela parte executiva, os dados bem fechados, e você tem aquela parte um pouco aberta. Aí você está numa reunião com um gerente, um diretor que quer entrar um pouco mais a fundo. Aí você cai naquela parte um pouco mais aberta, você começa a discutir dados ali, consegue fazer filtros. Então, assim, o Excel ele é muito dinâmico. É por isso que eu, por exemplo, não recomendo muito esse caminho. Agora, o Access não. O Access eu não tenho como não recomendar, porque existem demandas, existem projetos que de facto vai ficar complicado se você não usar o Access. Por quê? Porque é muita informação junta que o Excel ele nem vai aguentar, o Excel fica muito pesado. Então é melhor talvez você guardar essa informação num banco, num aplicativo que foi desenvolvido para guardar dados e depois pesquisar essas informações, trazer aqui, apresentar o relatório, manipular, começar a gerar informações, ok? Então vamos lá. Para que serve o PowerPoint? Já falei. O que é, você já sabe. Quando usar, você também já sabe. Quando eu quiser fazer uma apresentação, um relatório, etc. Quando não usar, na minha opinião, sempre. Por quê? Porque assim, vamos lá. Assim, sem exagero, um dashboard bem feito sai aqui no Excel, ok? Sem exagero. Só que assim, as pessoas insistem, né? Porque é aquela tradição, as pessoas normalmente vêm usar o PowerPoint. Então, virou um menino bonito das reuniões. Então, eu quero te entregar aqui o jeito fácil, simples, simplificado, para você conseguir unir esses dois, o Excel e o PowerPoint juntos, para você tirar o maior proveito, minimizar tempo e ganhar velocidade aí nos seus processos, ok? Então, vamos lá, quem pode usar? Quem estiver disponível para aprender. João, mostra um exemplo prático. Para eu poder te mostrar um exemplo prático, vou fazer um relatório aqui bem rapidinho. Pode ser aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos inserir aqui uma tabela dinâmica, pivot table, através do nosso modelo de dados. Vou inserir aqui que a gente já puxou do Microsoft Access, ou seja, estou a mostrar o caminho, estou a sair daqui para aqui, e daqui para aqui. Então você está a acompanhar todo o processo aí, no automático. Ou seja, aquele vínculo que a gente fez com a puxar dado do Access para o Excel está no automático. Eu agora vou te mostrar como tirar a informação do Excel para o PowerPoint também no automático. Então assim, você tem toda essa jornada de partilha de dados até gerar informações, tudo no automático, ok? Então vamos lá, temos nossa tabela de vendas aqui. Podemos pegar aqui, sei lá, categoria, produto. Temos aqui um relatório de categoria produto. Ok, vamos lá inserir um gráfico aqui. É só a título de exemplo mesmo, que é para você pegar aí a manha. Que é para você pegar a manha. Opa. Deixa eu fechar esse negócio, tá atrapalhar. Eu só quero que você pegue a manha aqui. Vamos lá.
Idol. Deixa eu fazer isso aqui. Opa. Vamos lá aqui. Relatório de vendas. Adicionar labels aqui. Vou tirar esse total. Ok. Estou com o meu relatório feito. Como é que eu deixo ele como é que eu vinculo ele automaticamente no PowerPoint? Vou puxar aqui o PowerPoint. Deixa eu puxar aqui o meu PowerPoint. Está aqui ele. Vou inserir aqui um novo slide, basicamente. Pode ser esse blank mesmo até. Deixa eu só tirar essas linhas. Eu deixo essas linhas porque... outra história. Vamos lá. Vou voltar lá para o Excel. Selecionei no meu gráfico, basicamente fiz Ctrl C, ok? Ctrl C. Volto para o PowerPoint, chego aqui no PowerPoint, Ctrl Shift V. Que atalho é esse Ctrl Shift V? Eu não estou entendendo. É um atalho para o Pass Special. Basicamente é isso que eu fiz aí, ok? Senão você depois vai começar a memorizar, vai esquecer aí, vai dizer que ok. Pass Special. Aqui você faz um passo como se fosse um vínculo. Tá aqui, Microsoft Excel Chart Object. Ou seja, você coloca ele como um vínculo de um objeto do Microsoft Excel, ok? Aí você bomba aqui um OK. Teu gráfico está aqui. Só que esse gráfico não é um gráfico comum. Esse gráfico ele está vinculado diretamente ao meu gráfico no Excel. Para te provar isso, tá aqui assim, né? Para te provar isso, se eu chegar aqui no Excel, por exemplo, sei lá, deixa eu tirar uma informação aqui. Ficaram 3 agora. Se eu voltar lá para o... Já está 3 aqui. Você acha que nem conseguiu notar até, talvez. Deixa eu fazer assim, para você perceber. Estão aqui 3, aqui. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Aqui também são 3. Se eu vier aqui acrescentar aquela informação, automaticamente aqui acrescentou. Ok, entendi qual é o detalhe técnico que eu tenho que ter atenção. Existe um detalhe técnico que você tem que ter atenção. Qual é o detalhe? Aquele PowerPoint está diretamente vinculado ao meu Excel. Então vamos lá supor que você tem vários gráficos que você fez no Excel e você vinculou vários gráficos ao teu PowerPoint e você precisa atualizar aquela informação para uma reunião, alguma coisa assim. Qual é o detalhe técnico que você tem que ter atenção? Abra todos os ficheiros, abra o ficheiro Excel primeiro. Primeiro abre ficheiro Excel. Ok, abri ficheiro Excel. Vou fechar aqui só para você ver. Abri o ficheiro Excel, o que eu faço? Depois de abrir o ficheiro Excel, você abre o PowerPoint. E veja o que vai acontecer. Ele vai perguntar atualizar links. Suponha que você está abrindo essa apresentação, mas você já tem todos os gráficos atualizados. O que você precisa garantir? Precisa clicar aqui em cancelar. Senão você vai atualizar as informações sem querer. Então, passo número 1. Sempre que eu abrir esse ficheiro PowerPoint, o que eu tenho que fazer? Tenho que clicar em cancelar. Não, estou no dia que eu preciso atualizar as informações no meu PowerPoint. O que eu preciso fazer? Primeiro, abra o Excel, deixa o Excel aberto. Porque para garantir que não há de haver assim, nenhum problema, deixa o Excel aberto. Depois, como o meu Excel já está aberto, a única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em Update Links. Ele automaticamente vai vincular todos os seus gráficos vão estar atualizados. Eu aqui só estou a exemplificar com um, onde é 50 gráficos aqui, todos os 50 gráficos estariam automaticamente atualizados. Você não precisaria demandar ou exercer esse esforço manual para estar a lutar com isso aí, ok? Vamos lá então. Vamos lá assim, só para a gente fechar aqui, né? Só para a gente fechar, isso aqui é um sistema de gestão de base de dados. Recomendação técnica. Usar ele para grandes volumes de dados, para você gerir e armazenar grandes blocos de dados. Excel. Forte manipulação de dados. O que é manipulação de dados? É você fazer suas fórmulas, cruzou para aqui, foi para lá. Na minha opinião técnica, senhor, não me condena por causa disso. Na minha opinião técnica, o Excel ele também é forte em apresentação de dados e de relatórios. Okay? O PowerPoint, por exemplo, ele é forte na apresentação de informações, relatórios, informações, mas não de dados. Qual é a diferença entre dados e informação?
Dado é informação bruta, a informação não processa. Estou a dizer dado é informação, desculpa. Dado é. Opa, agora ficou difícil para mim, mas vamos lá. Dado é. Não posso definir dado por dado, mas tudo bem, não vou sofrer com isso, vou falar assim à vontade mesmo. Dado é aquele conjunto de informação. Ixi, não fica bem, mas vou avançar. É aquele conjunto de informação não tratada, que não tem valor nenhum. Enquanto que informação é uma informação que você pode tirar proveito. Um bom exemplo disso é quando você vê, o exemplo clássico disso é aquele sinal do semáforo. Você vê lá verde, amarelo, vermelho. Isso são dados, verde. O que você faz com isso? Nada, então não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Mas quando você diz assim, o verde significa que eu tenho que passar, eu tenho permissão para passar aquele dado bruto. O verde simplesmente virou uma informação útil, que através da qual você pode tomar alguma decisão, você pode executar alguma ação. Ela já tem valor, porque se você não souber disso, você é capaz de passar no semáforo quando você não deve. Então aí você conseguiu transformar um dado em informação, é basicamente essa a diferença. Então assim, o Excel ele é forte, tanto na manipulação de dados brutos, tanto na manipulação de relatórios, gráficos, informações, como você quiser chamar. Ao passo que o PowerPoint apenas é forte na manipulação de informações. Por aí vai. Você aí meu hater aí já tem aquela parte do vídeo para ele cortar lá e ir postar lá. O João não sabe. Não sabe aí definir o que são dados. Você que chegou até aqui, já deixa o like. Te vejo na próxima aula.